eu vou falar em Neemias, mas sem antes falar de Esdras e de tudo aquilo que aconteceu antes de Neemias, vai ficar um pouco difícil. Mas eu quero dar o cenário. Lembram, então, quando Ciro assume a Babilônia, e um ano depois ele dá a carta de alforria para os judeus, né? A gente está lá em Esdras, primeiro capítulo de Esdras, versículo 1, diz o seguinte: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, ou seja, era 70 anos, ali já era 70 anos, despertou o Senhor o espírito do rei da Síria, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão e dizer que estavam liberados. Tá? Estavam liberados. E este era o ano de 538 a.C. Se vocês querem anotar, gostam de estudar, gostam de história, de acompanhar toda essa trajetória que nós vamos andar agora, anotem essa data, 538 a.C. É exatamente quando Daniel recebe de Deus. Uau! 70 anos já se passaram, cadê? Vamos orar, e vamos orar direcionado para aquilo que nós queremos. E foi isso que aconteceu. Primeiro a se colocar para voltar para Jerusalém foi Zorobabel. Zorobabel e toda aquela turma que veio primeiro para a construção, reedificar o templo. Trouxe então, Ciro deu todos os objetos que Nabucodonosor tinha levado do templo, ele devolve a Zorobabel, Zorobabel traz, mas infelizmente, não foi um tempo muito bom, foi um tempo de muita luta, foi um tempo que eles até desistiram, houve muitas polêmicas, o inimigo lutou muito para que isso não acontecesse, e houve uma desistência, passou um tempo, o templo sem ser construído, depois volta a ser, depois de muito tempo volta a ser construído, e ali é construído, e Deus diz, olha, nós vamos dar glória a vocês por conta disso, essa casa vai ter glória, mas eles não entenderam, o povo chorava porque se lembrava daquele templo suntuoso que tinha Jerusalém, e agora estava só arrumadinho, né? Pedra sobre pedra, mas tinham feito um arrumadinho ali e levado tudo aquilo. Depois veio Esdras, né, para a cidade, ajudar então aí nessa outra leva, Esdras veio, tá? Isso tudo vocês vão encontrar no livro de Esdras, tá bom? Eu estou fazendo um cenário para que a gente possa chegar no ponto, tá? Hoje a nossa palavra está em Neemias, tá? Nós vamos ter Neemias de 1 a 6, vamos caminhar sobre isso, e o título mais ou menos é Tempos de Neemias, Neemias, um governo, um político que não se corrompeu. Amém? Todos aí? Todos aqui? Então, pega aí a tua espada e começa a riscar a tua Bíblia para que a gente possa continuar. Tá bom? Existe ideia, gente, de que crentes, né, de que homem de Deus, mulher de Deus, não pode fazer parte de política. Isso nós andamos muito tempo com essa ideia. Errônea. Né? Porque a gente achava, houve tempo que a religião era separada, houve um tempo, né, que a religião se colocou diante da política e era comprado, os religiosos, depois de Constantino, os religiosos eram pagos para ser religiosos, e ali se fundiu política e igreja, mas a igreja era apenas um capacho da política. Não se pensava a política como povo, não se pensava o governo democrático que é pelo povo e para o povo. Muito pelo contrário, a política vinha, né, e a igreja recebia, porque recebia bônus para isso. Sabemos da história, não quero entrar nesse contexto. O que eu quero dizer é que nós fomos acostumados a achar que a política e religião não se unem e que homens religiosos, mulheres religiosas não podem fazer parte. Isso é errado, né? Porque eu ouço falar assim, não, porque senão vai se corromper. Querido, um caráter não se corrompe pelo meio. O meio é corrompido pelo caráter do homem. Aquele que não tem caráter vai continuar não tendo caráter onde ele estiver. Na igreja, na política, na sua casa e na sociedade. A corrupção está no coração do homem, não é um produto do meio. O meio é um produto que o homem faz. Nós estamos vivendo
Resultado de um produto feito pelo homem. Um homem sem caráter, homem sem pudor, homem sem ter temor ao Senhor. É o que nós estamos vivendo, né? Quando começamos agora a ter alguém que tenha um temor ao Senhor, o inimigo se levanta, que nós vamos ver agora como ele se levanta, e naquele tempo de Neemias também se levantou de uma forma tão terrível a ponto de querer derrubar e acabar. Muitos homens de Deus exercem cargos políticos. Sim, exercem. José exerceu um cargo político muito alto. Daniel exerceu, foi o primeiro ministro da época de Ciro. Neemias foi governador de Jerusalém. Assim que saiu, sabemos a trajetória dele, como ele se comportou, a quem ele falou, como ele chegou até lá. O político, ele precisa exercer, ele precisa colocar em prática aquilo que está no coração de Deus, exerce cargo e poder. Naquele tempo o governador, ele fazia tudo isso. O governador, vamos ver, na época de Neemias, como ele foi governador daquela cidade. Há estudo que apontam, gente, é estudo, não está na Bíblia, apenas nós podemos ler na Bíblia, por informações bíblicas, há estudos que me disseram, ou me dizem, vocês podem pesquisar, que Jesus e seus discípulos, há uma escolha de agregação política que Jesus fez. Como assim, pastora? Prestem atenção. Vocês ouviram falar do Zelote, não é? Quem era Zelote? No tempo de Jesus. Tinha 2 Judas, o Zelote, não é isso? Não era Zelote? Era o Zelote, que chamavam ele. Não é verdade? Nós tínhamos também Judas Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Iscariotes veio da palavra grega, significa escaris. Escaris significava uma turma que era politicamente mais profunda do que os zelotes. Tinha também publicanos. Não tinha publicano? Mateus era um publicano, que era já da turma contrária. Era da turma contrária, porque tinha aqueles da turma que era contra os romanos. E tinha turma que era a favor, ou seja, Mateus era um dos a favores aos romanos. Não era? Ele não trabalhava para os romanos? Era como se hoje fosse do partido contrário. Porque ele trabalhava para os romanos. Já os zelotes não, eles zelavam pela lei. Ele queria ver Israel distante de Roma, ele queria ver a queda de Roma. Assim era Barrabás, queria ver a queda de Roma, ele queria destruir Roma, porque Roma estava destruindo Israel. E quando Jesus escolhe, não é? Ele escolhe esse povo, acha-se esses estudos, que foi uma agregação. Por quê? Porque o que é política, a palavra política, é a arte e ciência de governar, é a arte e ciência de organizar, de direcionar, de administrar uma nação através de agregações. Por isso que nós temos Câmara, Senado, os vereadores têm partidos diferentes, porque não podemos ter apenas um partido a favor, precisa ter um partido contra, para dizer o que também pensa uma parte da população. Estão entendendo? Amém. Aleluia. Naquele tempo havia vários partidos de oposição, né? E o partido da oposição e da posição, ou seja, a favor e contra, falei isso. E essa leitura simplificada da postura de Jesus é como ele, através da variedade de pensamentos distorcidos, implanta o governo de Deus na terra. Jesus implantou o governo de Deus na terra. Porque ele saiu arrecadando, era o quê? Era pescadores, eram ignorantes, não sabiam nem escrever. Venham você. Esse sim, esse sabe escrever, esse sabe ler. Venha você também. Não, esse era contra Roma. Venha você. Esse era a favor de Roma. Venha você também. Então, essa agregação tornou a política que Jesus preparou para que o reino de Deus pudesse chegar. Então, não estamos contra aqui partidos.
Não estamos contra pessoas, nem como eles pensam. O que nós estamos indo aqui mostrando, não é como nós estamos vivendo, como é semelhante a este tempo de Neemias, e nós precisamos nos posicionar da forma que ele se posicionou, da forma que as pessoas do seu tempo se posicionaram. O reino de Judá, gente, foi para o cativeiro, né? Ele foi para o cativeiro em 586, 576, o reino de Judá foi para o cativeiro. Antes disso, já havia ido. Antes disso, o reino do sul já tinha sido destruído, já tinha sido pelos assírios completamente disseminados. Ele foi ao cativeiro nesse tempo, e o cativeiro durou 70 anos, sim, falamos sobre isso. Só que foi a primeira leva de judeus através de Zorobabel. Esdras foi para depois de Neemias. Esse tempo, gente, de primeiro um, depois outro, e 70 anos que já estava Israel abandonada, se você juntar todo esse tempo, vai dar mais ou menos 140 anos de destruição de Israel. A cidade estava completamente destruída, não havia nada, não é? Vai Zorobabel, tenta construir o templo, com muito esforço, com muita coisa contra, ele consegue levantar o templo. Leiam Esdras para entender Neemias. Depois, então, vai Esdras para fundamentar a lei, para levar a palavra, para estabelecer isso. Mas aí é tempo, gente, não é no outro dia ou no outro mês. Foram anos que se passaram para que tudo isso pudesse acontecer. Até chegar o tempo de Neemias. 444 a.C. Veja só a diferença do cativeiro para Neemias chegar lá. Mais ou menos, se você começa a somar aí, dá mais de 100 anos, dá 140, quase, 130 e pouco, 140 anos dessa diferença. A cidade de Jerusalém tinha então mais de 100 anos de abandono. Neemias era um servo importante para o rei, sabemos disso. Ele provava a comida do rei. Ele era um homem de confiança do rei. Pergunta então, quando ele está lá, e a gente vai ver aqui em Neemias o que aqui acontece, o primeiro capítulo de Neemias, versículo 1, diz que as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, mais ou menos no mês de novembro, no 20º ano, estando na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então perguntei pelos judeus que escaparam e que foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E eles disseram, Jerusalém está completamente destruída. Mesmo tendo ido pessoas, Jerusalém está destruída. Versículo 3, disseram, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, as suas portas estão queimadas. Amados, prestem atenção. Neemias estava lá quieto, estava servindo ao rei, era um dos principais do rei, porque era de confiança do rei. Mas chega alguém, e a misericórdia do seu coração, o Espírito de Deus tocou, como é que está o meu povo? E em cima dessa resposta, em cima dessa triste resposta, Neemias precisa tomar uma providência. Cuidado, antes de perguntar algo para alguém. Porque na hora que você pergunta algo para alguém e você tem uma resposta, você é responsável pelo poder de Deus na sua vida transformar aquela pessoa. Você é responsável. Costumamos dizer, como vai? Tudo bem? Ah, tudo bem. Você entra e vai. Ah, como vai? Tudo bem? Mas se a pessoa disser, tá tudo bem não, vem cá. Tá não, eu estou passando por necessidade. Eu estou precisando de um dinheiro para pagar agora a conta de luz que vai vencer. Eu estou precisando de pagar uma conta do meu cartão, senão não tem como comer. Você espera para ouvir? Não, amados, nós não esperamos. Porque quando nós sabemos quando nós recebemos uma resposta, nós temos a obrigação moral no Senhor de resolver aquele problema, sim ou não?
Eu creio que todos vocês já fizeram isso, já passaram por isso na sua vida. E você pergunta, fulano, como vai aquilo lá? Ah, pastora, não está bem não, está faltando isso, isso. Deixou de ser o problema da pessoa para ser o teu problema. Você começa a dormir com aquele peso na cabeça. Você precisa saber uma resposta, o que fazer para resolver aquele problema do irmão. Então, cuidado. Perguntar, muitas vezes nos leva, e deve nos levar, não é? A resolver situações que Deus quer que nós resolvamos. Neemias pergunta, e começa tudo isso. E eu digo aqui, começou aqui o cargo político de Neemias. Ele toma para si o problema e diz, o que eu vou fazer? Um político que não se corrompeu, né? E vai se tornar um futuro governador, porque ele passa a ser, porque o político, nós vimos aqui na minha descrição de política, que é a arte ou ciência de governar. Arte ou ciência de organizar, de direcionar, de administrar, de cuidar. Neemias se torna político. O que eu farei? E ele chora. Primeira coisa que Neemias faz, ele senta e chora. Ele senta e chora. E ora ao Senhor. Tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. O que farei, Senhor? Quantas vezes, irmãos, não fizemos isso? Diante de uma situação, diante de um problema, diante de um cenário que você vê difícil, nós paramos, oramos, choramos e dizemos, Deus, o que eu devo fazer? Neemias fez isso. Político que não se corrompeu, se tornou governador. Cuidado, então, queridos, a fazer perguntas. É muito perigoso quando tomamos ciência das respostas e dos acontecimentos. Deus nos levanta para ser resposta e solução daquele problema. Nós, muitas vezes, não ouvimos para não nos envolver. Falei isso. Não ouvimos, passamos direto. E você nem pergunta, você pergunta e responde. Como vai? Tudo bem? Olha, você já respondeu, está tudo bem. Ninguém pergunta como vai. Está tudo mal? Está precisando de alguma coisa? Tua vida está legal? Eu posso te ajudar? Como estão te tratando? É difícil falar isso. É difícil. Neemias sentiu o fardo e o peso que oprimiu o povo. E ele teve o quê? Empatia. Precisamos ter empatia. Precisamos sentir a dor do outro. Jesus, ao curar os enfermos, sentia dor. Jesus, a se revoltar contra os sacerdotes, ele sentia dor do povo pela mentira que eles estavam trazendo. Sentia dor, o engano que aquele sacerdote estava trazendo para o povo. O povo com fome, sofrido, doente. Ele sentia empatia. E assim solucionava os problemas daqueles que o procuravam. Era assim que Jesus fazia. Sentindo empatia. E ele sempre disse aos seus discípulos, tenha fé. Ore com fé. Porque se você está sentindo o que o outro está sentindo, Deus vai realizar. Não é pela tua mão. É pelo sentimento que você tem para com o povo. O que realmente o político, que é um servidor do povo, político é um servidor do povo. Podia dizer, político é um diácono da nação. Ele é para servir e não para ser servido. O político, ele tem que estar lá com a tua voz e não com a voz dele. Ele tem que falar aquilo que você não consegue falar. Ele tem que ter as palavras, ele tem que alcançar as palavras onde você não pode ir. É um servidor do povo. Deveria não se alienar. Deveria não se corromper pelo politicamente correto, mas se posicionar nas situações. Jesus se posicionou todas as vezes nas situações. Jesus não fez o que era politicamente correto. Ele ia de encontro, ele falava a verdade. Ele dizia, eu não vim mudar a lei, eu vim cumprir a lei. Eu vim tirar, são hábitos errados, são situações erradas.
O único, querido, que é juiz e legislador é Deus. O que nós estamos vendo no nosso Brasil é juiz e legislador junto. Não existe. Isso é anátema, isso é mentira. Não pode acontecer. Não pode acontecer. Capítulo 2 de Neemias. Neemias vai e faz um grande diagnóstico. E eu quero dizer a você, nesse tempo aqui do capítulo 2 de Neemias, ele vai andar na cidade, né? E ele diz aqui, ó, aí a continuação, o rei pergunta porque ele está triste, ele diz, estou triste por isso, e eu quero dizer algo para vocês, quando a gente precisa de resposta, a gente tem que ter ela no coração. O que eu vejo aqui é muito crente, não sei não, vou orar. Por que você vai orar, querido? Então tu não oras? Será que tu não sabe o que tu vai perguntar, fazer, ou pedir a alguém naquele momento? Tem que estar incrustado no teu coração as coisas que você sabe, as coisas que você crê, a coisa que você luta. Quando o governador, aliás, quando o rei perguntou a ele não disse, espera aí, viu, rei, eu vou ali orar. Ele já tinha orado, ele já tinha jejuado, ele já sabia o que ele queria. E na lata ele falou para o rei, eu quero é isso. E foi longe, eu quero uma carta. Eu quero carta de recomendação, eu quero sair daqui, eu quero levar isso. Não, não é bem assim. Se eu falar isso, eu vou perder meu partido. Se eu falar isso, eu não vou ter isso. Se eu falar isso, não vai ficar muito bom para o meu partido, para os meus amigos, para isso e aquilo. Mentira! Mentira! É erro. E Neemias chega e fala, é isso, rei. O rei me disse, porque está triste. E disse aqui no quarto, disse-me o rei, quem me pedes agora? Então, orei a Deus do céu e orou rápido, sabe por quê? Ele não foi para o quarto orar, não, ele orou assim. É isso? Porque ele já tinha orado. Estava na mente dele, ó, é isso aí que eu quero. Eu quero isso porque eu quero chegar até lá. Eu quero chegar até lá e quero levar o que tem de melhor aqui. Eu quero. E ele disse aqui, ó, e disse ao rei, se é do teu agrado, rei, e se eu me acho servo, e acho mercê na tua presença, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Reedificar é preciso, querido. Sabe, sim, o pastor Jurandir sabe o que é reedificar, sabe o que é uma engenharia de levantar, sabe que precisa de madeira, sabe que precisa de pedra, sabe que precisa de argamassa para juntar, sabe de que precisa de gente, sabe do que precisa para reedificar uma cidade. Uma reforma é pior do que uma construção. E ele ali estava numa reforma. E Neemias, na lata, falou. Mas o que é que ele encontra, querido? Ele passa por isso e ele encontra muros caídos. Cidades eram muradas. Toda cidade, a gente vê isso, ainda há, na Europa principalmente, cidades ainda muradas. Porque a cidade murada, existia uma torre de vigília que o guarda ficava ali. E se via algum movimento estranho, tocava a trombeta e se arregimentava o povo dentro, se escondia, se guardava e o exército tomava ali a porta para que eles não fossem invadidos. Muros serviam para isso, mas os muros estavam caídos. Não havia falta de quê? De segurança. Falta de segurança. Será que a coincidência com o nosso país atual? Falta de segurança. Não podemos sair às ruas. Temos que ficar trancados em casa. Temos que andar de carro blindado. Para quem pode. Hoje nós estamos vendo o pobre sendo assaltado por ladrões miseráveis que estão cheios de armas caras nas mãos. Porque foram soltos por juízes decentes. Muros caídos, segurança destruída. A cidade não tinha segurança nenhuma. Fazendo um paralelo, então estamos vendo que nós estamos também passando por isso. Em qualquer hora do dia você é assaltado. Em qualquer hora do dia você pode ser morto. Em qualquer hora do dia existe ali uma armadilha para que você seja pego. Falta de segurança. E pasme, algo mais e mais profundo, portas queimadas a fogo.
Hoje pode não representar nada portas queimadas para nós. Mas se você vai lá em Ruth, você lembra que havia juízes na porta da cidade. Não é verdade? Os juízes julgavam na porta da cidade. Se as portas estavam queimadas, não havia um juízo decente. Eles precisavam, porta queimada, significa juízes julgavam. E hoje significa que nós estamos com nossas portas queimadas. Nós temos um judiciário parcial, julgando como deve, legislando. Poder judiciário, ele executa, ele legisla, ele julga e ele executa o que lhe apraz. Solta traficante e prende pai de família. Na época de Neemias estava assim também. Portas queimadas. Neemias viu então que o povo estava em grande miséria. O povo entregue à pobreza, à exploração, desprezo. O povo estava jogado à própria sorte. E a gente vai ver aqui, depois desse diagnóstico, a gente vai ver que o povo estava completamente jogado à sua própria sorte. Um político tem que fazer uma leitura do que o povo sente, do que o povo precisa e do que o povo clama. Vivemos um tempo de escândalo, de corrupção, de inversão de valores, de inversão de cargos. É vencedor numa eleição, mas não governa. E o mais triste é saber que dentro desses cargos políticos também se encontra, dentro desses cargos políticos se encontra também povo que se diz de Deus. Homem de Deus. Homem que professa uma fé em Jesus Cristo. Homem que chega com a sua doce voz e faz com que uma comunidade toda creia nele. E quando ele chega na sua cadeira política, ele não se lembra dessa comunidade, trancando as igrejas quando elas deveriam estar abertas. Porque nos falta, eu sei que tem um movimento de pessoas que fazem isso, mas deveriam ser todos. E não discernindo, não porque eu não posso fazer isso, porque não é politicamente correto. O povo precisa ir para a rua? O povo precisa clamar? Ou nós temos representantes legais para fazer isso? Quando Pedro perguntou a Jesus se realmente era para pagar imposto, ele mandou então Pedro pegar a moeda da boca e disse: olha, o que é que tem nessa moeda? Aí, tem César, então você dá a ela o que é dele. Dá a César o que é de César e deixa a Deus o que é de Deus. Nós não queremos ultrapassar o que é de Deus para dar a César, nem tirar de César o que é de Deus. Nós queremos o que é correto. Nós queremos o que é correto. E vimos também muitos que não estão no cargo, mas que muitas vezes está no cargo simplesmente, não é, para advogar em causa própria, da sua denominação, do seu bairrozinho, da pessoinha que está ali, da sua família. É isso que nós estamos vendo. Sabendo que com quem você está aliado não presta. Porque não pode, querido, vir fruto bom de árvore podre. Ou a árvore é boa, ou o fruto não é bom. E não me diga que se aliar a isso é porque nada. É porque nos falta caráter de cristão para andar no caminho correto. É isso que falta. O verdadeiro político tem que ter, primeiro, a vocação. Tem que ter preparo para isso. Tem que ter ética, postura moral. Uma postura incorruptível. Não pense que você é um homem de Deus, mas sem preparo não adianta. Sem vocação não adianta. Você não vai, você tem boa intenção, mas você não tem a vocação. Deixe para quem tem vocação. E Deus vai preparar, e Deus vai segurar, e Deus vai encaminhar.
É preciso ter esse caráter enrustido, esse caráter firmado. É preciso ter a marca de Cristo na vida para poder exercer uma posição dessa. É preciso. O capítulo 1, versículo 4, eu já falei que ele tinha se lamentado. Ele tinha chorado e orado a Deus. Hoje, se um homem político falar em Deus, se um homem político fazer uma oração, se um homem político chorar falando em Deus, ele não presta, ele está cortado. Ele está destinado ao fracasso. Porque numa sociedade que nós temos corrupta, você não pode falar, mas você precisa falar. Você precisa dizer. Porque a palavra diz, quando você está com o Senhor, até seus inimigos estão do teu lado. Amém. Então você precisa se posicionar. Queridos, igreja, comunidade, nós precisamos nos posicionar diante de Deus. Deus vai nos cobrar isso. Deus vai nos cobrar isso, não é com guerra. Não é pela força, mas é pelo Espírito. Ore para que o Espírito de Deus te dê força, discernimento. Para que você possa saber e se posicionar. Um político de Deus ora e tem ação. Todo político deveria conhecer a soberania de Deus. Toda autoridade é dada por ele. Por isso que a soberania de Deus tem que estar sobre a cabeça de todos os políticos. Todos os governantes. E se não tiver, querido, não confie. O coração do homem é enganoso. A palavra de Deus diz que o anticristo vem com palavras e há de enganar, se possível, aqueles que creem em Jesus, porque ele vem com palavras doces, palavras que vão resolver, com situações, com resoluções de problemas para a humanidade. Sabemos disso, dissemos isso, lemos isso, pregamos isso, mas precisamos abrir nossos olhos. No capítulo 2, do 12 ao 13, é como eu ia falar sobre essa investigação que ele fez, pegou o cavalo, saiu. Tem coisas na nossa vida que não conta para ninguém, querido. Tem coisas na nossa vida que tem que ser você e Deus. Tem que ser nós e o Senhor. Principalmente para esquadrinhar situações. Eu sei que a multidão de conselhos traz sabedoria, isso é fato. Mas você primeiro precisa ver e pedir a Deus, Deus, eu estou entendendo que é assim. É assim, Senhor. Aí sim, você leva, você dá o diagnóstico e espera as coisas resolverem através das outras pessoas que vão te dar conselho. No capítulo 3 todo, a gente pode ver o capítulo 3 todo de Neemias. Neemias, como um bom governante, bom político, ele tem os princípios de gestão. Princípio de gestão. Ainda não eleito, né? Que ele passa a ser eleito no momento em que ele começa com essa gestão. Ele olha a cidade, vê o que está acontecendo e diz, eu sei o que vou fazer. Com a orientação de Deus, ele diz, eu sei o que vou fazer. Tanto que ele diz, olha, estava só eu e o meu burrinho, não tinha mais ninguém. Eu estava olhando aquela situação, estava só orando a Deus e pedindo para ele me dizer o que eu deveria fazer. Então, esse princípio de gestão de Neemias, ele é muito interessante aqui, porque o governante, ele importa, primeiro, que ele agregue. Você pode ver, meus amados, isso é uma radiografia. Todo aquele que vem para dividir, todo aquele que vem para trazer confusão, isso não é de Deus. A política opositiva, ela vem para isso. Ela divide negros e brancos, ricos e pobres, homem e mulher. Ela divide tudo que ela pode dividir para que possa ficar mais fraco o país. E aqui, o que é que acontece? Ele agrega. Neemias, ele vai agregar. Ele chama o capítulo 3 todo. Ele agregou o povo da cidade vizinha. Ele agregou o povo de Jericó. Bem perto ali de Samaria, de Tecó. Os Gebeonitas,
Os Zonaítas, os Betzum, vocês vão ver aqui tudo no capítulo 3, na hora que ele diz, olha, chama todo o povo. E aí ele também chamou quem? Os sacerdotes, os levitas, os donos de mercados, que aí já tinham pessoas que tinham ganhado dinheiro, tinham ganho dinheiro com aquela miséria toda, mas eles tinham ganho dinheiro plantando, fazendo alguma coisa. Você sabe que época de crise, querido, um chora, o outro fabrica lenço. E aquele que fabrica lenço vai ganhar. E assim era na cidade. Mas o que é que ele faz? Ele agrega, ele chama todos. Todos, nós vamos todos começar a construir esses muros. Precisamos construir os muros que traz segurança. Precisamos trazer de volta a justiça para esse lugar, levantando as portas. E vocês vão ler o capítulo 3 todo, e vocês vão ver cada detalhe, todos contribuíram para a reedificação da cidade. E é interessante que a gente vê em cada ponto ele dizendo, estou um perto do outro. Aqui a gente, um ao lado do outro, no capítulo 3, versículo 2, junto dele, no 4, ao seu lado, no 5, ao seu lado, no 7, junto dele. Tudo era agregação, vamos ficar juntos para que a gente possa terminar isso. Oríveis, aquelas pessoas que trabalhavam com arte, mãozinha fina, bonitinho. Não, você vem também, querido. E algo interessante que eu vi, sabe o que foi, queridos? Foi daí que surgiu o home office. Não foi dessa pandemia. Prestem atenção. Preste atenção. Versículo 28. Cada um defronte de sua casa. E ele se preocupou de colocar as pessoas em frente à casa, para que eles não saíssem muito distantes. Capítulo 28, cada um defronte a sua casa. No 30, defronte a sua casa. Você já imaginou? Estavam tudo ali. Ele se separou por espaço. Eu moro aqui, então vou ficar aqui. Estou vendo minha família, estou construindo, eu estou aqui. Mais ou menos um home office que nós estamos vendo hoje nessa pandemia. É interessante, né? Isso apenas é a minha impressão, né? É o que eu tirei de tudo isso. Então, a gente vai ver que houve uma agregação, né? E ali não teve distinção. Quando nós queremos vencer uma guerra, não temos distinção, querido. Todos nós devemos estar na batalha. Rico, pobre, pastores, padres, aqueles que professam a palavra de Deus, crianças, mulheres, estudantes, empresários. Nós precisamos nos unir para voltar a construir os muros e as portas dessa nação. Nós precisamos. Mas, como sempre, todavia, Neemias teve enfrentamento e oposições. Capítulo 4. Mas a gente começa a ver essa oposição já no 2. Vamos aqui, já no 2, versículo 19. Neemias, capítulo 2, versículo 19. Depois que Neemias fez todo aquele diagnóstico, né, viu a miséria, aqui, então disse, estás vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, e etc. 18, e lhes declarei, como a boa mão de Deus estivera comigo, e eu também, as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamos-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, contudo, todavia, existe sempre Sanbalat e Tobias. Muitas vezes em nossas vidas, em nossas casas, a nossa empresa, na nossa cidade e no nosso país. Existe Sanbalat, Tobias, o Honorita, e Tobias, os servos, os Amonitas, e Gesem, o Arábio, quando souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-se contra o rei? Ora, se foi o próprio rei que o mandara. E é assim, querido, que estamos vivendo. Existem oposições terríveis. E dizer, não vai conseguir. Não vai conseguir. Não vão chegar até lá.
Faz muito tempo que o Brasil é assim. Faz muito tempo que a corrupção manda nesse país. Ora, desde o descobrimento. Não adianta. Brasil não tem jeito. O povo brasileiro não tem jeito, é preguiçoso. O povo brasileiro só quer tirar vantagem. É assim que a gente ouve, queridos. Mas nós não podemos baixar nossas cabeças para esses enfrentamentos. Sanbalat e Tobias, quando estava se restaurando uma nação, quando está restaurando uma nação, muitos vão se levantar. E muitos Sanbalat e Tobias se levantarão diante de nós. Um político sério, querido, não aceita suborno, nem ajuda de corrupção. Não aceita suborno, nem ajuda de corrupção. E a gente pode ver aqui, olha, no capítulo 4, versículo 12. Tendo Sanbalat ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e se escarneceu os judeus. Então falou na presença dos irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permite-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num dia só? Renasceram. Acaso os montões do pó de pedra que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, destruirá o muro de pedra. Olha só, gente. Você já imaginou o que é isso? Você está numa construção, seja lá de que for, da sua casa, da sua profissão, de um relacionamento, reconstrução de uma nação. Aí vem cá vendo o que vai dar. Não dá nada. Não dá nada. Isso aí está querendo fazer isso, mas logo adiante vai terminar, porque isso não vai dar em nada. Zombaram, escarneceram, menosprezaram. Mas aí você vê que eles fizeram tudo isso e viram que não dava resultado, porque o muro ia acontecendo, as pessoas trabalhando. Não dava ouvido para isso, porque quando nós damos ouvido à mídia, a mídia de Satanás, a gente se enfraquece. Eles não deram ouvido para as mídias de Satanás. Quando a gente começa a ouvir demais, a gente muda o nosso pensamento. E eles não deram ouvido, por mais que essa mídia falasse, e dizia um para o outro, virou fofoca. Eles não vão, e eles construindo. Quando eles viram, capítulo 6, versículo 2, eles tentaram fazer acordo, queridos. Tentaram acordos. Capítulo 6, versículo 2, Sanbalat e Gésem mandaram dizer-me, no caso, Neemias falando: vem encontrar-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer mal. Enviei-lhes então um mensageiro a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria eu a obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Por quê? Por que eu vou fazer acordo com vocês? Por que eu vou dar ouvido em vocês? A obra que tenho é muito maior do que isso que vocês querem que eu faça. Não se negocia princípios. Não se vende propósitos. Não se negocia caráter. Seja firme. Não mude. É assim que ele fez. No capítulo ainda 6, no versículo 10, ele diz: tendo eu ido à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava fechado lá, que estava lá dentro da casa, disse-me ele: vamos juntamente à casa de Deus, ao meio do templo, fechemos a porta do templo, e porque virão matar-te, aliás, de noite virão e matar. Falsos profetas aparecerão, queriam pegar Neemias pela fé, pela desobediência a Deus. Ele não poderia ir, ele não era sacerdote para estar lá dentro do templo. Queriam pegar Neemias.
Não conseguiram pegar Neemias por um lado de corrupção. A mesma coisa. Fizeram com quem? Com Daniel. A mesma coisa. Porque não conseguiram achar erro em Daniel, então vamos achar erro. Vamos então decretar. Vamos fazer com que o rei decrete que não pode orar. E aqui ele queria que Neemias fosse ao templo. Que ele fizesse o papel ali, se escondesse no templo, que era dos sacerdotes. Para que houvesse uma desobediência ao Senhor. Então ele diz, percebi. Estão aí? Estão comigo? Capítulo 6, versículo 11. Porém eu disse, homem, como eu fugiria? E quem há como eu, que entre no templo para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei. Serei exterminado. Eu não sou sacerdote. Não vou estar lá. Como não pegaram ele pela corrupção, queriam pegar ele pela sua fé, pela religiosidade. Então percebi que não era de Deus quem o enviara. Tal profecia falou ele contra mim, porque Tobias e Sambalate o subornaram. A palavra de Deus diz em Apocalipse que falsos profetas aparecerão. Falsos profetas chegarão junto a nós e falarão, dirão o que nós temos que fazer para agradar a Deus. Se nós não tivermos firmes nessa palavra, se nós não conhecermos esta palavra, nós vamos nos perder, igreja. Nós vamos nos perder. Abra seus olhos. Entenda que só o Espírito nos revela. Quem revelou isso para Neemias foi o Espírito de Deus. E eu quero trazer aqui a memória de vocês, o que está escrito lá em Miqueias, capítulo 7, versículo 2 e 3, e diz, já pereceu da terra o homem piedoso. Não há entre os homens um que seja justo. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal. Assim demanda o príncipe. O juiz julga, aceita suborno. E o grande fala da corrupção da sua alma. Assim todos eles tratam o mal. Será que isso é atual? Está lá em Miqueias. Voltando aqui, já acabando, capítulo 5, versículo 2. Aproveitar da miséria do povo, da fome, da dívida, para enriquecer os outros. Isso é usura, isso é pecado. O povo, quando chamaram e disseram, Neemias, olha, nós estamos sofrendo, nós estamos aqui tudo junto, ajudando a construir o muro, e só que a gente não tem dinheiro, porque ele não pagava, aquilo ali era de graça, estavam fazendo porque eles queriam fazer, eles queriam ajudar, mas só que nós não temos dinheiro para comer. E sabe o que está acontecendo, Neemias? Quem tem, está emprestando a juros altíssimos. Quando a gente não tem como pagar, eles pegam nossos filhos para escravo. Ou seja, está tudo alto, a inflação está grande, Neemias. A gente não está podendo mais. Cada dia o preço do arroz sobe, a carne sobe. Ó, carne, quem pode mais comer? Neemias, socorre a gente, porque aqueles que estão ganhando cada vez mais, Neemias. Os ricos estão cada vez mais ricos, Neemias. E assim foi a queixa daquele povo. O povo estava com fome, necessitava de sobreviver. Mas os mais ricos e nobres estavam ganhando dinheiro à custa deles, emprestando a juros altos. E muitas vezes, recebendo em troca suas casas, seus filhos e seus bens. Neemias tomou então a posição de equidade, de justiça e de nobreza. Versículo 6, capítulo 6, versículo 11, a gente pode ir até lá. Porém eu disse, homem, como eu fugiria, aliás,
capítulo 6, versículo 11, não, eu já falei sobre isso, é o 13 agora. O 15, acabou, pois, os muros... Não, gente, eu me perdi aqui no versículo, mas eu vou achar aqui, ok. O bom exemplo de Neemias, versículo 11 do capítulo 5, não é o 6, é o 5. Vamos para o 6, que aí a gente compreende melhor. Ouvindo eu, pois, o seu clamor, capítulo 5, versículo 6. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Tomou uma posição, ele. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhe disse, sois usurários para com os seus irmãos. E convoquei contra eles um grande ajuntamento, e disse, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos que foram vendidos às pessoas, segundo nossas posses. E vós, outra vez, negociastes esses mesmos irmãos para que sejam vendidos para vocês. Então se calaram e não mais acharam o que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis, porventura não devias andar no temor do Senhor Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos. Também eu, meus irmãos, meus moços, lhe demos dinheiro, emprestamos e demos trigos, demos de mão a esses empréstimos. Por que vocês hoje cobram? Restituí-lhes hoje mesmo, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais, as suas casas, como também centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigiste e que pagaste. Olha a posição de Neemias. Você vai restituir. Você vendeu muito caro, agora devolve o dinheiro. Faça isso. Então responderem, restituiremos e nada lhe pediremos. Faremos assim como dizem. Então chamei os sacerdotes, o fiz jurar que fariam isso que prometeram. Será que foi com o poder de Neemias ou foi com o poder de Deus? Ou foi a palavra do Senhor que estava nele? Ou foi o Espírito que se movimentava nele que fez com que aqueles que tomaram posse do que não era deles, aqueles que queriam tomar dos seus próprios irmãos, mudassem de ideia? E ele ainda diz mais, também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda a sua casa e do seu trabalho a todo homem que não cumprir com essa palavra. E sabe o que fez a congregação toda? Está aqui embaixo. Toda a congregação, todo o povo disse amém. Toda a congregação responde, amém, amém, faremos assim, amém. É preciso que um líder se posicione, é preciso que um líder muitas vezes tenha uma ira, pode chamar de ira santa, pode chamar do que for, mas ele precisa se irar com a nossa ira, ele precisa ser o que o povo tem que ser, ele precisa falar pelo povo, ele precisa chegar e falar e se posicionar. Se ele assim não fizer, ele não está representando o poder de Deus sobre ele. Esse é o líder que não se corrompe. A esperança no nosso governo, queridos, é um governo honesto, é um governo fiel, é um governo que não permite corrupção. Um governo que não aproveita a crise para trazer oportunidades. É um governo que não estabelece só a si, mas ao povo e à verdadeira democracia. Precisamos abrir nossos olhos para isso. Um governo pode ser um pilar de um Estado, por compaixão, por temor a Deus. O governo precisa ter esses pilares sobre ele. Compaixão, temor a Deus. Vimos aqui embaixo, Neemias faz um relato do que ele fez. Olha, eu estou aqui há tanto tempo, eu nunca comi da mesa do rei, nunca cobrei nada de ninguém. Está aqui, vocês podem ler, está aqui no quadro tudo o que ele fez, tudo o que ele representava, tudo o que ele trouxe para aquela cidade. Ele disse, eu nunca fiz isso. Muito pelo contrário, eu tirei do meu para dar para vocês. Como que vocês estão fazendo isso agora?
E aqui no 18 ele diz, o que se preparava para cada dia era um boi, 6 ovelhas escolhidas também. A minhas custas eram preparadas aves, e 10 em 10 dias, muito vinho de toda espécie. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão desse povo era grande. Sabe o que é que acontece? Ele não recebia salário do governador. Ele não exigia. Que o governador tinha direito. Um governo que não se corrompe, querido. Um líder tem ação. Um líder de compaixão, de temor a Deus. 140 anos numa cidade destruída. Sabe em quanto tempo esse homem termina essa construção da cidade? Sabe em quanto tempo? 50 e poucos dias, eu achei, ele estava aqui, 50. 6, capítulo 15. Acabou-se, pois, os muros aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias, igreja, menos de 2 meses, foram reconstruídos os muros e as portas de Jerusalém. Anos uma cidade destruída, mais de 100 anos. Corrompida pelos aproveitadores da miséria. Por Sanbalat e Tobias tomando conta de uma cidade, de um povo. Oremos, queridos, para que o Senhor levante mais e mais líderes com ética, com preparo, vocação, compaixão, temor ao Senhor, para que eles não se rendam à corrupção. Porque só assim nós teremos uma limpeza e uma reconstrução na nossa nação. Lembra das palavras de Jesus? O sermão do monte. Precisamos ser líderes inabaláveis. Precisamos ser... Sabemos, querido, que o pecado bate à nossa porta. Se dissermos que não pecamos, já somos pecadores. Mas nós temos um justo juiz que pode nos ver. Jesus não se conformou. Ele transformou. Ele transformou o seu tempo. Ele mudou uma geração. Ele mudou os tempos. Porque na sua liderança, ele não se abalou. E deixou esse exemplo tão grande, com tantas diversificações, com tantas diferenças no seu grupo. O livro de Neemias, ele tem 2 partes, querida. Até aqui é uma reforma política, social, mas tem uma mais profunda. É depois desse capítulo, é a reforma espiritual. Uma nação que há anos, mais de 100 anos, não tinha a lei na sua cabeça. Aquelas crianças que nasceram, né, a gente vê aqui depois disso Neemias lendo, a festa sendo levantada. Precisamos trazer isso para a nossa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Precisamos dizer que o reino já é chegado. Precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Precisamos falar para as crianças. Ouve, ó criança, o Senhor é nosso único Deus. Amaremos o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Precisamos não nos desviar. Precisamos ser pessoas retas, com propósito, ouvindo ao Senhor, caminhando na palavra e orando por esses líderes que têm no seu coração o temor ao Senhor. Só desta maneira, só desta forma, poderemos, igreja, reconstruir os muros da nossa nação. Levantar as portas onde o justo juiz, eles vão julgar com equidade a nação. Onde o legislador vai poder trabalhar. Vai poder levar leis. Onde o executivo
vai vencer e governar. Se não for dessa forma, povo de Deus, nós não vamos levantar o muro dessas nações. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa nos guardar diante disso, que guarde sobretudo nossa mente, que guarde nosso coração, porque ele nos engana, que o Espírito do Senhor possa estar sobre nós e que a bênção do Senhor seja sobre nossas vidas, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto, sobre nós brilhe a sua paz, o seu poder, que a bênção do Senhor esteja sobre tua geração, sobre teus filhos, os filhos dos teus filhos, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre tua empresa, sobre teus negócios, sobre por onde tu andares, sobre tua direita, sobre tua esquerda, onde tu fores, seja abençoado, no nome de Jesus. Amém e amém.